Irmãos, eu estou certo que nós lembramos bem o último texto que lemos juntos quando da leitura. O texto foi Romanos 8, e é um texto precioso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando eu li com os irmãos neste culto, este texto tão precioso, que deve ser sempre relembrado, eu mais uma vez me lembrei da minha avó. Os irmãos sabem, eu contei já a história que quando, na oportunidade que a tínhamos em casa, depois da morte do meu avô, ela morou conosco e foi uma bênção, porque ela era uma mulher muito segura da palavra e muito líder, e foi uma grande bênção na nossa vida até o seu último dia, aos 73 anos. Mas, amados, foi muito interessante o fato de que ela gostava de citar aquele verso, os irmãos já ouviram isso antes. Ela dizia assim: grandes coisas, nos cultos domésticos, grandes coisas fez o Senhor por nós, com aquele olho no olho dos netos, e um deles, o mais velho, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aí ela fazia uma pausa dramática e dizia assim: e se não estamos, devemos estar. Eu fiquei imaginando aqui que este texto, ela diria assim: nós já devemos saber que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que maravilha este texto! É perfeitamente ilustrado no primeiro livro da Bíblia, portanto o livro de Gênesis, a partir do capítulo 37. Eu tenho um grande desafio hoje, é pregar sobre todo o livro de Gênesis, de 37 a 50. Mas eu serei misericordioso com os irmãos, então não vou entrar em muitos detalhes, mas o texto 37 a 50 é muito importante. É curioso que começa assim, não é? Verso 2 de 37. Esta é a história da família de Jacó. Que história! Ilustração constante, com muitos detalhes preciosos e inesquecíveis até. Eu sei que alguns dos irmãos, aqueles que tiveram a graça de ter pai e mãe dedicados ao ensino de histórias bíblicas, os irmãos lembrarão isto. E aqueles de nós que não tivemos este privilégio, é coisa que Deus dá, conforme a sua soberania, vamos aprender algumas coisas interessantes. Sim, o patriarca Jacó, os patriarcas principais, Abrão, Isaque e Jacó. Jacó teve 12 filhos e os 12 filhos se tornaram os líderes, os nomes das tribos de Israel, as tribos do povo de Deus. Agora, uma família cheia de problemas, como todas, cheia de problemas. Um desses problemas é que José era o filho preferido de Jacó, e por causa desta preferência de um filho, como continua a ocorrer hoje nas famílias onde há este descuido, né? Uma notória preferência por um filho, as dificuldades eram grandes, a ira cresceu no meio daqueles meninos já crescidos quando a história é contada. Sim, porque a preferência era tão grande que Jacó cometeu o erro na intriga familiar e na vivência familiar de comprar e dar uma túnica longa para o seu preferido, José. Mas o problema não era só esse. José sabia que era preferido e José tinha um dom de Deus. Ele era sonhador. Mas ele não usava bem. Aos 17 anos, a palavra de Deus diz que ele tinha 17 anos, quando ele começou a sonhar, mais do que em outros tempos, eu imagino. E os sonhos dele eram muito estranhos, porque os sonhos dele eram uma verdadeira exaltação pessoal, assim era entendido, pela família toda. Por exemplo, certa feita ele sonhou, ele sonhava e contava de manhã um sonho. Ele não era como alguns dos irmãos, eu inclusive, que tenho sonhos e às vezes até pesadelo, e de manhã eu não sei mais o que eu sonhei, graças a Deus, porque eu sou dado a ter pesadelos, é uma coisa pessoal, não é?
Mas ele tinha sonhos. Por exemplo, ele sonhou certa feita e assim contou para a família toda: estávamos amarrando feixes de trigo e o meu feixe de trigo ficou em pé, e os outros feixes de trigo, eles se curvavam para o meu. Pudera. A pergunta dos irmãos foi: você pensa que vai reinar sobre nós? É óbvio, é inteligente pensar assim a respeito deste sonho, até à luz das intrigas já existentes, porque ele era o preferido. Mas teve um outro sonho ainda mais dramático. Ele disse: no meu sonho ali estavam sol, lua e 11 estrelas. Vocês lembram que eles eram 12? 11 estrelas se curvavam diante de mim. O sol, a lua e 11 estrelas. Vocês todos, inclusive o papai e a mamãe, se curvavam diante de mim. Até Jacó observou: meu filho, tu crês que de fato tu vais dominar sobre nós? Certa feita, passados alguns dias, os 11 irmãos aí trabalhando, apacentando as ovelhas do seu pai Jacó começou a ficar preocupado e disse a José: é importante que você vá observar como estão os seus irmãos. Faz tempo que nós não sabemos nada deles. E ele foi, obedientemente. Só que no caminho ele de fato se perdeu, e ao se perder já ali numa área de vida, natureza interessante, ele encontrou um certo homem com todo o seu drama: estou procurando meus irmãos que estão apacentando, eu imaginava que eles estavam aqui, mas agora eu estou perdido. E ele disse: olha, eu passei por eles, e a conversa deles é que eles estavam indo para um determinado lugar, e disse qual era o lugar. Eles foram para Dotã. Então, sendo assim, José saiu em direção a eles, e aí acontece algo muito dramático, porque eles tinham uma grande ira do seu irmão José, e então eles logo programaram. Quando ele vinha ainda longe, ele disse: lá vem o sonhador. O sonho era pivô de problema. Lá vem o sonhador. Vamos aproveitar, disse um, vamos matá-lo. Logo um dos irmãos disse: não matemos, não façamos assim. Mas no meio deste planejamento sobre o que fazer com o sonhador, que era odiado, eles disseram: vamos tirar a túnica. Tiraram a túnica, que era também motivo do ódio, né? Tirar a túnica. Vamos jogá-lo no poço em vez de matá-lo. Naturalmente, eventualmente ele vai morrer, era a ideia, mas eles não veriam a morte dele, né? Como se eles próprios estivessem envolvidos em destruir a vida de seu irmão. Quando eles estão fazendo isso, já fizeram isso, tiraram a túnica e jogaram no poço, aí eles quietaram ali para ter uma refeição, assim a palavra de Deus nos dá a entender, e ia passando um grupo de ismaelitas, que de fato estavam a caminho de fazer negócios, levando seus camelos cheios de preciosidades. E aí um deles tem a ideia: ali, em vez de matar e deixar ele morrer aí a míngua no poço seco, porque a palavra de Deus é assim, não havia água no poço, vamos vender, pelo menos lucramos alguma coisa. E depois disso nós contamos a história para o nosso pai. Eles assim fizeram. Eles venderam para os ismaelitas 20 moedas de prata. Aqueles ismaelitas levaram o escravo para o Egito, e os 11 enganaram o pai. Tiveram cuidado de matar um bode, mergulhar aquela vestimenta de José no sangue, enviar para o pai e dizer assim: tu reconheces esta túnica? Naturalmente isso foi uma tragédia grande para a família, e particularmente por causa do grande amor que Jacó nutria por seu filho José. Capítulo 39 diz que, chegando no Egito, ismaelitas venderam o escravo para Potifar, que era oficial do faraó, e Deus abençoou de tal maneira aquele jovem
a esta altura, com cerca de 18, 19 anos, vigoroso, mas interessado em ajudar aquele que o havia recebido, e tudo que ele faz prospera. Irmãos, Potifar ficou encantado e começou a dar grandes privilégios para José. Mas ele teve uma dificuldade muito grande. A dificuldade grande foi que a mulher deste Potifar, oficial do faraó, se engraçou dele e, de fato, a todo custo quis tirar proveito de José. Encantada, é o que a palavra de Deus mostra, encantado com a sua beleza, o seu vigor. José resiste, e ele resiste por razões espirituais. Já naquele tempo, isso é Gênesis, ele afirmou para ela: jamais faria isto, porque eu sou pessoa de confiança de Potifar, mas além disso, pecaria eu contra Deus? A ideia é: não pecarei contra Deus. A mulher, enlouquecida, criou uma história para dizer que ela tinha sido atacada por José. E ele então foi preso e passou um tempo significativo na prisão, onde também Deus o abençoou, porque o carcereiro logo se afeiçoou dele, porque ele era bondoso, ele tinha atitudes corretas. E então o carcereiro deu oportunidades para José, que era também um prisioneiro, e ele começou a ser, vamos dizer, um administrador da cadeia, cuidando dos outros. E quando ele está nesse trabalho, eis que chegam 2 novos ocupantes da cadeia. Eles eram nada mais, nada menos do que o copeiro e o padeiro do faraó. E José cuidava deles, criou uma intimidade com eles, e chegou o tempo quando estes prisioneiros, um deles inicialmente muito sensível a como era o tratamento ali de José para eles, e José administrando a cadeia, eles ficaram abatidos depois de uma noite, quando tiveram sonhos, ficaram abatidos e confusos, e quando eles ficaram confusos, eles solicitaram. O primeiro deles, o copeiro, contou o seu sonho e, de fato, deu a entender que queria saber o seu significado. O outro, o padeiro, à luz do que havia observado, ele também conta o seu sonho. E então José, depois de fazer isto, diz o seguinte, revelando já o sonho dos dois. Ele tinha este dom, José tinha este dom da parte de Deus. Então ele explicou que, olha, o sonho, não vou entrar no sonho porque vai ficando mais longo se eu contar toda a história, mas ele disse: olha, o sonho do copeiro tem a ver com o seguinte: daqui a 3 dias você será liberto, o copeiro será liberto, mas daqui a 3 dias você, que é o padeiro, será morto. E assim foi. Quando José está revelando para o copeiro que vai ser liberto, capítulo 40 e verso 14, ele diz assim: olha, quando você estiver bem, lembre-se de mim, pois eu nada fiz para estar sofrendo esta pena. O copeiro se esqueceu completamente, porque foi liberto, conforme a revelação dada por José. Ele saiu, esqueceu, e capítulo 41 nos conta que depois de 2 anos, o faraó teve um sonho, e de fato teve 2 sonhos na mesma noite, e ficou extremamente perturbado. Ele teve um sonho era sobre vacas gordas e magras, algumas gordas e algumas magras, que saíram do Nilo, e estavam ali pastando nas margens do Nilo, e as vacas gordas, de fato, se alimentaram das vacas magras, mas mesmo tendo se alimentado das vacas magras, a palavra de Deus diz assim, mas elas não engordaram, no sonho, não engordaram. E havia um outro sonho, o sonho das espigas de trigo. Uma espiga
havia espigas de trigo bem cheias e do mesmo pé, e havia outras espigas muito raquíticas, muito assim, sem expressão. E aí, nesta perturbação, ele chama os sábios, os adivinhadores do Egito, e eles chegaram lá e não tinham a mínima condição de interpretar. Mas o copeiro estava ainda no ambiente. E o copeiro, finalmente, depois destes 2 anos daqueles eventos anteriormente lembrados, ele se lembrou à luz do sofrimento do faraó e contou a sua história. Ele disse: eu andava esquecido, mas houve um tempo quando eu estive preso até que foi dada a solução da nossa justiça. Ele disse: eu conheci um homem muito jovem, hebreu, que interpretou o meu sonho, e o que ele interpretou de fato aconteceu. Amados, o faraó simplesmente disse: chama José, chama este homem, que depois ele descobre que é José. Conta os seus sonhos, e diz para ele: eu ouvi falar, o copeiro havia dedurado, não é? Eu ouvi falar do seu dom, da sua capacidade, e então eu queria saber qual é a sua interpretação. Capítulo 41, 15, uma palavra maravilhosa deste José, porque José diz assim: olha, esta interpretação não depende de mim, porque o faraó disse: eu ouvi falar do seu dom, da sua capacidade. Ele disse: isso não depende de mim, mas Deus dará a resposta. E a palavra de interpretação foi: as vacas que saem do Nilo, as gordas comem as magras, mas continuam magras, e também as 7 espigas cheias no mesmo pé, e que são de fato consumidas pelas espigas, consomem as outras espigas. Isto tem a ver com 7 anos que virão aí, 7 vacas, 7 espigas, tem a ver com 7 anos de grande fartura, e logo depois 7 anos de terrível fome no Egito. E é interessante o que Deus fez com José, este estranho no ninho ali no Egito, porque é interessante que ele decide, com certeza, inspirado por Deus, ele decide dizer ali para o faraó que Deus já mostrou isso, e eu oriento, eu sugiro, provavelmente é o que ele terá dito, que o faraó procure um administrador para cuidar desta crise, porque já está estabelecido. Os seus 2 sonhos sobre a mesma coisa significam, faraó, que isto já está estabelecido por Deus. É só chegar o tempo e vai acontecer. Procure um administrador para cuidar desta necessidade grave do Egito. Amados, todos ficaram entusiasmados com a palavra de José. Faraó e os seus outros conselheiros, então, começaram, por ter entendido e confiado nesta revelação, eles disseram ou agiram procurando alguém na sua mente. Mas como ele havia dado orientações tão seguras para o que fazer com esta crise que viria para o Egito, inclusive há um detalhe interessante neste capítulo, é que José havia dito: olha, e quando fizerem isso, estiverem juntando os alimentos para o tempo de fome, vocês precisam, no tempo da bonança, no tempo da prosperidade, no tempo das culturas darem muita coisa, nós precisamos estar preparados. Devemos guardar 20%, eu estou traduzindo 1/5, precisamos guardar 20% para o tempo da dificuldade. Isto tudo entusiasmou Faraó e seus conselheiros. E mais do que isso, a palavra de Deus revela que eles disseram: José, você José, é o homem.
E imediatamente Faraó tomou uma decisão direta, sua, com a sua autoridade. Todo o comando, a segunda posição aqui no Egito é sua. Toda a autoridade. A palavra de Deus diz que José tinha 30 anos quando isto aconteceu. Quero lembrar, ele tinha 17 quando sonhava e quando foi vendido e quando começou a sofrer. 13 anos depois, ele é abençoado com uma posição de destaque naquele império, o Império Egípcio. Egito, por conta da administração segura, Egito passa a ser o celeiro do povo da antiguidade, ali próximo do Egito. E quando chega o tempo da escassez, o Egito está vendendo cereais, vendendo alimentos para todos os que têm necessidade, no Egito e fora do Egito, nas cercanias. E é precisamente assim que a história nos diz que a família de José, que está lá em Canaã, a família de José descobre, Jacó descobre, sem dúvida por comentários nas comunidades por onde andava, que havia assim uma solução, só uma, era se submeter ao Egito, ir ali comprar mantimentos. E aí começa a história mais ligada à família, novamente, a família deste José. Jacó, pai de José, que imaginava José já morto, ele chama os 11 filhos e diz: meus filhos, eu ouvi dizer que só há uma solução, vão ao Egito, para que nós nos mantenhamos vivos. Vão ao Egito, mas não levem Benjamim. Benjamim, não há nenhuma dúvida, ele tomou o lugar de José no coração de Jacó. E assim acontece. Eles vão até o Egito, vocês podem imaginar a viagem, penosa, difícil, eles já vinham sofrendo fome também, escassez muito grande, e quando chegam ao Egito, o segundo mandante do Egito, José, os reconhece imediatamente. E José cria um drama. A palavra de Deus entra em detalhes impressionantes, né? Por exemplo, ele faz perante os seus 10 irmãos, porque Benjamim não está com eles, ele faz uma sindicância. E de onde vocês são? Eu estou imaginando que vocês são espias. Coitados. Eles de fato vão se submetendo. E aí ele diz: olha, eu posso até ajudar, mas eu quero que vocês tragam o seu irmão. Vocês citaram que tem um irmão, Benjamim? Eu exijo que vocês vão buscar, levaria tempo isso, vão buscar Benjamim, aí eu crerei na história de vocês. Eu imagino ele ali dramático, dizendo: vocês são espias, então assim será provada a palavra de vocês. Não só isso, José manda prender por 3 dias, mas depois ele diz: olha, meu coração quebrantou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com Simeão. Ele escolhe, José mesmo escolhe o seu irmão, que não sabe que é irmão dele, escolhe o Simeão. Vão sim para Canaã, vão para a terra do seu pai para alimentá-los, livrá-los da fome, vão com alimentos, mas Simeão fica. Eu exijo que vocês tragam para cá, se voltarem aqui, que tragam Benjamim. Meus amados, o drama continua, José exerce grande pressão, coisas acontecem importantes, José quebrantado por saber do sofrimento da família, quando eles voltam, nesta primeira vez, quando eles voltam para Canaã, ele inclusive todo o dinheiro, a prata que eles pagaram pelos mantimentos, José manda colocar nas sacolas, nas bagagens deles, e assim que eles voltam para Canaã e ficam assustados, mas sabem
que eles não haviam roubado, alguém havia colocado. A necessidade, depois de algum tempo, de continuarem buscando o alimento, a segunda vez. E aí, a exigência de José, o segundo homem do Egito, é que tragam Benjamim. E aí é uma grande dificuldade, porque eles têm que conversar com o pai a respeito desta necessidade. O pai desesperado, Jacó desesperado, tem de ceder, porque não há outro jeito. E quando, pela segunda vez, os irmãos de José chegam para buscar mantimentos, José prepara um banquete para eles. O texto sagrado diz, especialmente quando José viu Benjamim, o seu coração amoleceu. Ele preparou este banquete. E a história é que, porque eles haviam voltado a primeira vez para Canaã com a prata com a qual eles haviam pago os mantimentos, eles, ao voltar, eles de fato se entregaram a respeito da situação daquela prata que encontraram em suas bagagens. Ele disse assim, nós não tiramos. E dizem para o administrador de José, porque José agora é chefe e ele tem administrador. Eles falam com o administrador da casa de José, que olha, tanto a culpa não foi nossa sobre a prata que voltamos com ela para Canaã, que nós trouxemos toda ela para vocês, aqui para o Egito. Inclusive temos mais prata para pagar os novos mantimentos. Aí eles recebem, os irmãos de José recebem uma palavra muito interessante, porque o administrador da casa de José, que sabe toda a história, ele diz assim, fiquem calmos, olha, foi Deus quem deu para vocês aquela prata, foi Deus quem deu aquela prata. A história continua, e quando voltam a segunda vez, José novamente cria uma situação, porque José mandou colocar a sua taça predileta, provavelmente de material precioso, exatamente na bagagem de Benjamim. E logo que o grupo sai a segunda vez com os mantimentos, José dá ordem para que persigam os seus soldados, os soldados egípcios persigam aquele grupo de seus irmãos, para descobrir por que eles cometeram a maldade, que de fato não haviam cometido, era tudo um drama, uma trama de José. E eles, apavorados, disseram, nós não roubamos. Isto antes de abrirem as sacolas. E quando abriram as sacolas, as bagagens, e foi encontrado, José já tinha dito que aquele em cuja bagagem fosse encontrada a taça, seria feito escravo. Foi encontrado na bagagem de Benjamim. Pânico foi total. O apelo dos irmãos agora foi muito grande. Um deles, chamado Judá, chegou a dizer, olha, o meu pai vai morrer se Benjamim não voltar conosco. Eu me coloco no lugar dele. Capítulo 45. Não dá mais para José aguentar a pressão emocional de todo este drama que ele mesmo vem sofrendo. Grandes alegrias, especialmente por causa do conhecimento a respeito da sua família, que era revelado por seus irmãos. José se revela, capítulo 45, versos 5 em diante. Ele diz, eu sou José, meu pai é Jacó, ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam nem responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito.
Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa para o meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor do todo o Egito. Vem para cá, não te demores, não te demores. Que texto importante, irmãos. Verdadeira confirmação: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É importantíssimo nos relacionarmos Velho e Novo Testamento, se quiserem na outra ordem, Novo e Velho Testamento, porque isto deve fortalecer o nosso coração. E a bênção é tão grande no projeto de Deus de abençoar o seu povo, que Faraó se envolveu com todo este processo. Verso 16 do capítulo 45, quando se ouviu, uma coisa assim não dá para guardar, né? Quando se ouviu no palácio do Faraó que os irmãos de José haviam chegado, o Faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o Faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas em seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá. Vão e voltem, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura que tinha sido guardada, a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as mulheres, os seus filhos e o seu pai. Não se preocupem com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. Que promessa! Sugiro aos irmãos a leitura vagarosa deste texto, capítulos 37 a 50 do Gênesis, porque as lições são múltiplas. Quero citar apenas 3 preciosíssimas. Deus é absolutamente soberano. Deus é absolutamente soberano. Age de maneira especial, e às vezes temos dificuldade de entender, especialmente no meio das crises. José aprendeu a lição. José chegou à compreensão, como vimos em algumas das partes desta revelação, ele aprendeu e afirmou: foi Deus quem agiu soberanamente na minha vida e na vida de vocês, meus irmãos. Literalmente, no capítulo 45, versos 5 a 8, vocês foram usados por Deus. É interessante que em outras porções da palavra de Deus nós aprendemos que até os maus são usados por Deus, porque Ele é soberano sobre todos e sobre todas as circunstâncias. O rei Nabucodonosor, que causava males terríveis, ele foi usado por Deus, e no livro de Jeremias, na profecia de Jeremias, ele é chamado Nabucodonosor, servo de Deus, porque Deus cumpre os seus propósitos utilizando Nabucodonosor. Outro exemplo, o pagão Ciro
foi chamado, apesar de todos os males cometidos, em referência ao povo de Deus, foi chamado o ungido de Deus. Ungido de Deus. É separado especialmente, escolhido por Deus. Ciro, escolhido por Deus para o cumprimento da sua obra. Deus é soberano. Mas uma segunda lição: Deus é bom. Deus é bom em tudo o que faz. 3 textos bíblicos sem comentários adicionais. O primeiro deles é muito conhecido dos irmãos, comumente citado em nossos tempos de crise maior, quando precisamos da ajuda do Senhor, mudando a nossa mente a respeito de dificuldades. Jeremias 29, versos 11 a 13, afirma assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Deus é bom. O segundo texto é o Salmo 119, e versos 67 e 68. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora eu conheço a tua palavra. Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. E o último texto dos 3 que prometi aos irmãos é Gênesis 50 e verso 20, que afirma: vocês, palavras de José, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. A verdade é que na hora das grandes crises, e às vezes nem tão grandes assim, mas as que nos assustam, nós nos esquecemos de que Deus é soberano e bom. Até o patriarca Jacó, quando teve a notícia das dificuldades do seu filho querido, ele disse, capítulo 42, 36, tudo é contra mim. Quando ele soube da crise, tudo é contra mim, tudo é contra mim. Mas não é tudo contra ele. Nas nossas dificuldades, nós precisamos estar lembrados destas 2 verdades. Deus é soberano, absolutamente soberano. Deus é bom. Termino esta palavra de fortalecimento para todos nós com uma história que li recentemente. Leio o texto. Em 1895, o amado pastor e escritor inglês Andrew Murray, ele estava sofrendo de um terrível mal físico, que era resultado de problemas anteriores na sua vida. Certa manhã, quando ele estava tomando café no seu quarto, a sua governanta disse para ele: olha, tem uma mulher aí que está em grande problema e quer que o senhor dê um conselho para ela. Então o pastor Murray deu para a sua governanta um papel que ele estava escrevendo e disse: olha, entrega este escrito que eu agora mesmo terminei de escrever, que é o meu conselho para ela na sua grande necessidade. Eu escrevi isto para mim mesmo, mas eu creio que vai ajudá-la também. O escrito dele, de Murray, era o seguinte: em tempos de crise, em primeiro lugar, eu devo entender que Deus mesmo é que me trouxe a esta experiência.
A próxima coisa que preciso lembrar, porque tinha escrito para ele, né? Para ele próprio, e agora vai servir para essa mulher sofredora. Ele, com certeza, me garantirá por seu puro amor e me dará mais graça para que eu vença esta provação. A próxima coisa é que eu devo reconhecer que esta provação terminará sendo bênção. E eu quero que Deus me ensine esta verdade agora. E por último, esta minha dificuldade está acontecendo no tempo exato de Deus. E tanto a provação quanto a solução ocorrerão quando Deus quiser. E por que não dizer, para terminar, eu então estou aqui, porque Deus quer que eu passe por esta oportunidade. Estou aqui sendo ajudado por Ele. E este é um momento de treinamento de Deus na minha vida, para que eu cresça, Estas sugestões que o pastor Murray escreveu para ele, com certeza serviram para a mulher em crise. E com certeza continuam servindo para nós. Porque Deus é soberano, é bom e cumpre a sua vontade. Graças a Deus pela história bíblica de José. Não nos esqueçamos desta história. Apliquemo-la na vida pessoal. Amém.